De assunto, Luana? Já. Mãe sempre tá inovando, né? Tem que ser, né, para amenizar esse calor, né? Então tá. Para saber mais sobre isso, você que não conhece ou que nunca ouviu falar, a gente conversa agora com a pediatra, a doutora Raquel Souto. Bom dia, doutora, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, tudo bem? Tudo bem. Bom, o leite materno pode ser congelado, inclusive ser feito esse picolézinho, né, esse peitolé, né? E de que forma deve ser congelado, se caso puder, né? Quais são os cuidados que a gente deve tomar? Então, o leite materno, congelar o leite materno é uma forma de armazenamento, né? Assim, a gente tem alguns passos. A gente, em leite materno em ar ambiente, a gente pode deixar em 2 horas, na geladeira em 12 horas. O congelado ele pode ficar até 15 dias. E a gente descongela esse leite em banho-maria, né? Só que assim, o peitolé, eu não digo nem que sim, nem que não. Eu falo que depende. Depende do quê? Depende do armazenamento, como você faz, né? Assim, do cuidado que você tem, é uma higiene, depende da idade da criança. Então, assim, depende de alguns fatores. Eu não falo nem que sim, nem que não. Mas, assim, depende de muitos fatores. A gente sabe, inclusive, que o calor não tá fácil para ninguém, né? Esse mês realmente veio maltratando, judiando não só as crianças, mas todo mundo, né? E aí, como aliviaria o calor das crianças? Qual a sua sugestão? Tem diversas sugestões, né? Assim, a gente pode deixar as crianças mais frescas. Eu falo assim, as crianças menores de 6 meses, o peitolé não pode, sabe? Assim, por que não pode? Porque ou a criança ela tem que ter o aleitamento materno exclusivo. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu tô congelando o meu leite e expondo para a criança. A gente não sabe a forma porque a criança vai aceitar aquele pedaço, né? Porque assim, o peitolé você coloca geralmente na forminha, é realmente um picolé. Ah, mas é só lamber. Às vezes é a questão da temperatura, às vezes é uma temperatura mais gelada, então você acaba expondo a criança a uma temperatura um pouco mais gelada que o ideal. Algumas mães ali em 5 meses, 6 meses usam isso com artifício da dentição, mas assim, tem outros artifícios que a gente pode fazer, que é o mordedor. Então assim, para refrescar nesse calor que tá insuportável, é deixar as crianças mais frescas, os bebês menores de 6 meses, aleitamento materno exclusivo em livre demanda. Os maiores de 6 meses, a gente consegue ofertar fruta, né, assim, em área ambiente, a gente consegue dar muita água, que isso faz com que as crianças se refresquem mais. Então, assim, não precisa necessariamente do peitolé. E, assim, ele é velho, ele não é novo, não. Aí eu falo que as mães sempre se reinventam, mas, assim, a gente tem que se reinventar com cuidado. Sem dúvida, né? Então, vale a pena também investir aí. O que vale mais a pena? O ar ou o ventilador? Porque eu já ouvi falar muitas vezes que o ventilador é mais prejudicial do que o ar-condicionado. É verdade? Para as crianças? Eu falo que, assim, os dois vale, né? Só que os dois têm que estar higienizados. O filtro do ar-condicionado, ele tem que estar higienizado, porque às vezes você tem temperatura ambiente, coloca o ar-condicionado 16, 17, o filtro do ar-condicionado está sujo, girando aquilo ali. A mesma coisa do ventilador, né? Assim, o ventilador está lá com as aletas todas sujas. Então, assim, é importante que eles sejam higienizados. O ar-condicionado, ele não é bom com que a gente fique, assim, em temperatura, tipo, congelando, né? Assim, é bom que refresque o lugar, que refresque o ambiente. O ideal mesmo do ar-condicionado seria de um cômodo indireto. Por exemplo, um outro cômodo da casa refrescar o cômodo onde a criança está. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade de Rondônia. Os ar-condicionados, eles não suportam. Então, assim, não tem problema. Assim, o ar-condicionado pode, o ventilador pode também, desde que eles estejam higienizados, né? Desde que os filtros estejam limpos, para a gente não ficar proliferando aquela poeirada toda. O excesso de itens gelados pode trazer alguma informação para a criança? Pode, assim, esse é um dos grandes problemas do peitolé, na verdade, né? Que assim, você expõe a criança a uma temperatura muito mais baixa daquilo que ela pode. Então, assim, tem algumas teorias que falam que tem umas crianças que são mais sensíveis a essa variação de temperatura, porque a nossa mucosa é uma mucosa ciliada. Então, às vezes, essa refrigeração pode ter uma certa pode ter um certo prejuízo com relação a isso. Então, pode acarretar infecção respiratória. Então, assim, não é uma coisa que a gente tem que dar rotineiramente. Assim, não é um artifício, assim, muito bacana. Mas pode usar? Pode. Em crianças maiores de 6 meses. E outra, muitas vezes as mães usam o leite materno junto com uma outra coisa. Não é para fazer isso. O leite materno é puro e só ele, tá? Porque às vezes a gente começa a inventar receitas e assim, isso não é ideal, isso não é recomendado.
Perfeito, Raquel. Mais uma vez, muito obrigada. Quem quiser tirar alguma dúvida, tem as redes sociais, né? Isso, eu tô no Instagram, tô no YouTube, tô no Facebook, lá no Doutora Raquel Souto. Também, né? No Telegram. Isso. E no Telegram também. Isso. Tem o canal do Telegram. E tem a jornada da amamentação que ainda tá rolando, vai até a semana que vem, que eu dou bastante informação com relação ao aleitamento materno, como congela, como não congela, o que pode, o que não pode, o que eu posso fazer para aumentar a produção de leite. Então, assim, tá tudo lá nas redes sociais. Obrigada, Raquel, mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Luana. Um beijo. Beijão. Tá, então, Tchau. doutora Raquel, mais uma vez aqui esclarecendo várias dúvidas aí a respeito, dessa vez, do peitolé. Renata. Isso aí, bom, né? A gente esclarecer esse tipo de conteúdo e compartilhar com as mamães de casa que nos acompanham.